O assunto ainda é a questão do horto florestal em Limeira. Como nós divulgamos ontem, uma decisão da juíza proíbe que haja a expansão do Elizabeth Teixeira, como prevê a portaria. Conversar com o vereador Felipe Penedo, porque a gente vai abordar alguns assuntos que são bastante importantes e o objetivo da reportagem, evidentemente, é trazer esclarecimento para a população em Limeira. O Felipe tem, inclusive, um mapeamento que mostraria exatamente a área, e essa área compreende todo o horto, inclusive o aterro sanitário atual e até a expansão. Felipe, obrigado por receber a gente. O objetivo é esclarecer e depois a gente vai mostrar, inclusive, também algumas imagens que mostram e deixam em evidência que a área utilizada hoje já é pouco produtiva, né, Felipe? Nós estamos levantando, se debruçando nessa questão do horto já ao longo dessas semanas, né? Graças a Deus houve uma decisão sensata em relação à não ocupação da área. Nós sabemos que essa área ela é desde 1983 já do município através dos decretos que foram expedidos na época, e ao longo desses anos foram feitas melhorias significativas no local, e o próprio plano diretor do município ele prevê que é uma área de proteção ambiental. Então, não é uma área passível de ocupação nem urbanização. Então, entendemos que, de fato, essa área ela precisa ser utilizada para a sua destinação adequada, que é os equipamentos de lazer ali implantados e também um ponto nevrálgico para o município, que é a expansão do seu aterro sanitário. Esse ponto da questão da expansão do aterro sanitário, inclusive eu até perguntei ao próprio governador e ele cita isso na entrevista, que geraria um valor altíssimo para o município, um custo altíssimo, se não houver a expansão e absolutamente o município tiver que pegar o lixo para transportar para outro local. Isso talvez seria um dos pontos mais críticos de tudo isso, né, Felipe? Certamente o ponto mais crítico, Lucas, porque hoje em dia não se viabiliza um aterro sanitário de forma tão simples assim. É um equipamento extremamente complexo, ele depende de inúmeras questões topográficas, de sondagem de solo, de localização, os licenciamentos são super complexos e Limeira ela é privilegiada de ter o seu aterro próprio. Hoje, por exemplo, não se fecha mais a conta de um município só manter o seu próprio aterro. Hoje os municípios estão se cotizando para fazer aterros regionais. E Limeira já tem tudo isso com possibilidade de expansão. Então, ocupar essa área para outra destinação, primeiro, que seria completamente insalubre quem for morar ali, porque já existe um aterro ativo. E o segundo ponto, que você praticamente sepultaria, né, toda a parte de resíduos do município se você não viabilizar a terceira fase do aterro. Então, de fato, é o ponto mais sensível dessa questão. A gente vai mostrar algumas imagens agora. Não sei se a gente consegue mostrar, aí o William consegue já focar aqui ou depois eu acho que é possível. Primeiro pode mostrar um ponto, por favor, Felipe, bairro dos Pires, algum local que tenha plantação, para que o pessoal possa entender. Vamos lá, Lucas. Isso aqui é uma plataforma pública que é o Limeira Gel. Aqui nós temos todo o mapeamento da cidade, tá? Então isso daqui é público, qualquer pode se cadastrar e utilizar. Aqui, por exemplo, nós temos a região dos Pires, né? Então temos aqui algumas chácaras de recreio, alguns outros sítios, né? Então temos aqui, tá vendo, plantações. Nós podemos pegar aqui outros trechos mais a fundo aqui também, que tem trechos aqui de plantações, podem ver as curvas de nível, né? Ó, isso aqui plantações, então são terras que visivelmente são de produção agrícola. Perfeito. Agora a gente pode fazer a mesma experiência na região do Elizabeth Teixeira. Tem mais de
mais de 1.200.000 metros quadrados onde hoje eles estão, né? A área. Aqui, se nós clicarmos, por exemplo, aqui, ó, aqui tem um mapeamento da cidade inteira com o seu zoneamento. Então, Elizabeth Teixeira é uma zona de intervenção estratégica. Ele já está delimitado e aqui ele aponta, por exemplo, que tem uma área de cerca de 1.200.000 metros quadrados. Tá? Esse aqui é onde hoje está o assentamento atual. Depois na edição, até vou pedir para que o editor possa colocar as imagens uma ao lado da outra para ficar mais fácil, para que a gente consiga ilustrar essa imagem. Mas na imagem em si, a gente percebe uma diferença, né, no próprio terreno ali. É um terreno mais árido, é um terreno que não tem uma vasta plantação. E aí, Felipe, eu quero tocar num ponto que eu acho extremamente importante. Não tem saneamento básico e não tem água decente ali. Eu conversei com algumas pessoas lá, eles me disseram que tem poço caipira, uma espécie de poço caipira, que alguns utilizam, outros utilizam a própria água do abastecimento que é feito por caminhão-pipa da prefeitura, mas para ter uma irrigação decente em uma área de plantação, não se dá para fazer com caminhão-pipa, né? O que é importante destacar, Lucas, que essa região do Horto Florestal, principalmente esses trechos aqui onde encontra esse assentamento, é um solo que podemos dizer um pouco mais pobre em relação a minerais. Então não é uma área que tem uma produtividade tão alta como, por exemplo, a região dos Pires e outras áreas do município. Então você pode ver que as próprias famílias que estão lá têm dificuldade, né, de utilização e aproveitamento da terra. Isso está exemplificado até nas fotos aéreas do município. Então não seria o local mais apropriado, ainda mais a sua expansão, para, por exemplo, não é uma área indicada para plantio. Então quem acaba sofrendo de fato são as famílias que estão lá. Como que você vê toda esta situação, pela experiência que você tem na cidade, como profissional que você é, além de exercer a função de vereador, como você vê toda esta situação e o que você imagina? Hoje, essa queda de braço, o município sai ganhando, evidentemente, com a decisão judicial, bastante com isso, porque caso contrário, se fosse uma decisão inversa, por exemplo, a situação poderia ser muito complicada para a cidade de Limeira hoje. Exato. O que é importante destacar, Lucas? Que o município ele estabeleceu um pacto em relação ao uso e ocupação do solo das suas áreas. Essa área, de forma democrática e analisada tecnicamente, ela nunca foi destinada a assentamento de famílias, porque de fato ela é inapropriada para isso. O plano diretor, que é o pacto dessa sociedade em relação ao que se vai crescer, edificar no município, exemplifica isso muito bem através do seu zoneamento. E essa portaria recentemente expedida, ela desrespeitou o município, esse pacto feito no município. Então, nós estamos buscando agora trazer isso à luz da técnica e da sensatez, para que de fato tiver que ser reforma agrária, que não seja numa área que é inapropriada para isso. E também que sejam respeitados os trâmites, né, legais estabelecidos pelo próprio município. A gente conversou com o vereador Felipe Penedo a respeito desta situação do horto, até para mostrar e ilustrar com algumas imagens. Acho que ficou mais claro agora para o pessoal entender a dimensão de tudo isso e o risco que talvez isso pudesse oferecer ao município caso fosse concretizado. Obrigado pela entrevista, Felipe. Eu agradeço e estou sempre à disposição. Sempre de olho no que acontece na cidade de Limeira, Lucas Claro para o Rápido no Ar.